Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, meu nome é Alessandra. Bom, hoje nós vamos dar continuidade a mais um capítulo do livro de Apocalipse. Hoje a gente vai entrar no capítulo 16, certo? E eu gostaria de mais uma vez pedir a todos vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevam no meu canal, que deem like no vídeo se gostarem do estudo e que compartilhem com outras pessoas para que esse estudo seja conhecido de mais pessoas, tá bom? E apertem o sininho para que vocês recebam as notificações do YouTube quando tiver um novo estudo no canal, tá bom? A gente vai dar continuidade, então vamos em frente, tá bom? Deus abençoe. Então vamos lá. Apocalipse, no capítulo 16, o versículo 1. Bom, eu já tinha falado para vocês no capítulo 15 que agora a gente ia dar sequência, né? A gente começou a ler o livro de Apocalipse, entrou numa sequência de acontecimentos e de repente a gente parou para que a palavra pudesse mostrar para nós que em meio a um acontecimento, outros estavam acontecendo no mesmo período de tempo, que seriam os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, em paralelo, né? Eu já falei sobre isso. E que no capítulo 15, a gente começou a dar continuidade novamente, depois que se tocou a 7ª trombeta, que tinha tocado a 7ª trombeta, o capítulo 15 é a continuação. Eu expliquei isso no capítulo 15 e agora o capítulo 16 continua explicando a continuidade do capítulo 15, certo? Bom, vamos lá. O primeiro flagelo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Bom, a gente sabe que a cólera de Deus nada mais é do que o dia da ira do Senhor. A cólera de Deus, a ira do Senhor, ou o dia da vingança do nosso Deus. Então, aqui se inicia, né, o dia da vingança do nosso Deus, onde Deus vai se vingar de todos aqueles que estão sobre a terra, que é o reino do anticristo, todos aqueles que estão sobre a terra neste período, ou que estarão sobre a terra neste período, que vem destruindo não só a terra, os habitantes da terra, e fazendo todo tipo de blasfêmia sobre a terra. Então chegou o momento do juízo de Deus. Então vamos prosseguir para ver o que vai se seguir por aqui, tá bom? Então vamos lá. Versículo 2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A gente vai ver aqui uma sequência de acontecimentos que nos levam ao entendimento, certo? A gente sabe que desde que começaram no livro de Apocalipse os selos, que começaram a acontecer catástrofes sobre a terra que foram aumentando gradativamente, até que chegou no 6º selo, que é citado que acontece um grande terremoto, uma catástrofe que faz com que a atmosfera fique escura devido a algum tipo de explosão, talvez de vulcões. Eu já falei sobre isso, que vai trazer fumaça e a atmosfera vai ficar escura, certo? Então ali vai se desencadeando vários acontecimentos. Depois a gente deu continuidade ao capítulo 9, onde também ali a gente vê vários acontecimentos de catástrofes. Então a gente vê que a coisa ela foi se desenrolando, certo? Até o ponto de chegarmos aqui. E a gente já citou o Sol como algo que estava se desenrolando nesses acontecimentos desde o princípio. No caso do início dos selos, que é o que nós estamos no momento vivendo, a gente está vendo que o Sol ele tem estado num alvoroço muito grande, muitas explosões solares, acontecendo muitas coisas, um calor excessivo. A gente vê nitidamente a mudança do Sol, né? Na própria atmosfera, no clima, no ambiente, as coisas não estão mais como antes. Então a gente está vendo que isso vem se desenrolando ou entra se desenrolando por todo o período da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, e aqui que já estamos no segundo, já encaminhado, né, do terceiro 3 anos, da segunda parte dos 3 anos e meio, né, gente? Aqui já não é só virou os 3 anos e meio e começa a acontecer isso, não. Já entrou nos 3 anos e meio, veio se desenrolando os acontecimentos, e a gente chegou agora neste acontecimento, porque a gente sabe que se sobre os habitantes da terra, que naquele momento tem a marca, vai
vê sobre eles úlceras perniciosas, né, ou malignas, significa que o sol vai estar num extremo tão grande que a queimadura dele vai provocar úlceras na pele daqueles que estiverem vivendo neste período, ou aqueles que possuem a marca. E por que está citando para nós aqui aqueles que possuem a marca? Bom, a gente já veio até aqui e eu expliquei nos capítulos para trás de que neste período só estariam sobre a terra, vivendo sobre a terra, né? No reino da besta, que seria o anticristo, o falso profeta, a imagem dele, todos os seus comandados, os chifres, aqueles que vão subir da terra, que são os gafanhotos, que serão espíritos imundos, de anjos caídos, estarão sobre a terra neste período, e os marcados, porque todos os outros que estavam vivos até aquele período, e que não colocaram a marca, e que não receberam, né, não aceitaram o domínio do anticristo, foram mortos, ou Deus tirou um pequeno remanescente que restou da terra. Eu já falei sobre isso no capítulo 14, certo? Então aqui a gente vê que só sobre os que têm a marca. Por quê? Porque só esses estão habitando sobre a terra. A gente sabe também que o remanescente do povo de Israel ainda está sobre a terra, mas nesse período aqui, ainda neste momento, eles ainda provavelmente estão escondidos, mas logo eles serão encontrados. Eu vou explicar tudo para vocês mediante o andar aqui da passagem, mas sobre a terra neste momento, de fato, só os marcados. Segundo flagelo, versículo 3: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então a gente vê que todo o contexto de catástrofes já chegaram no seu ápice. Então aqui vai acontecer algo sobre as águas do mar, que vai tornar as águas do mar como sangue, certo? Como sangue de morto, aqui ainda especifica, ou seja, vai ser uma coisa que vai estar extremamente destrutiva, e morreu todo ser vivente que ainda havia sobre o mar, porque em quantos capítulos a gente já vem vendo acontecer coisas que vêm destruindo ou vêm matando, né, aqueles que habitavam no mar, aqueles que habitam hoje ainda no mar naquele período. Então o restante do que habitava no mar, com este acontecimento que vai fazer com que até a água do mar vire sangue, vão ser todos mortos. E na sequência, no terceiro flagelo, no versículo 4, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então aqui também as fontes das águas e os rios, detalhe, gente, os rios que sobrarem. Por quê? Porque numa parte do planeta, com certeza, o calor do sol, ele vai causar secas essas que vão fazer com que as águas se sequem em muitos lugares. Mas a gente sabe que outros, no momento desse acontecimento, outras ainda terão água. Por quê? Porque a Terra vai viver um momento de uma parte sofrendo um congelamento e outra sofrendo um calor extremo. Tudo devido à mudança do clima, ou eu acredito que a mudança dos polos magnéticos da Terra, que vão fazer com que um desequilíbrio tome conta da Terra. Então, vai existir lugares ainda que vão ter água, que vão ter rios, mas aqui neste flagelo, elas se tornarão todas como sangue. Então, as águas do planeta Terra, tanto as potáveis, né, e assim como as águas do mar, elas nesse período elas se tornarão como sangue, devido aos acontecimentos que estarão se desenrolando dentro daquele período. Vamos continuar. Versículo 5 eu já li. Não, versículo 4 ali, vou ver versículo 5. Então, ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem sido dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui a gente vê aquilo que foi pedido lá no capítulo 6, no versículo 10 do Apocalipse, que os mártires pediram que o sangue deles fosse julgados, né? E que Deus falar para eles esperar um pouquinho mais, porque ainda teriam outros
mortos, que assim como eles seriam mortos, né, que também virariam mártires. Isso eu expliquei que isso já aconteceria dentro do período da tribulação, como aqui já aconteceu, aqueles que vão morrer na mão do anticristo, aqueles que também vão ser mártires dentro deste período, e aí sim vai chegar o momento em que Deus vai julgar o sangue deles. Assim como eles derramaram sangue inocente, eles vão beber sangue. Aqui está dizendo que eles são dignos disso. Então é bem específico, chegou o momento da vingança, em que Deus disse que ainda naquele período do capítulo 6:10 não era a hora. Aqui chegou o momento de vingar o sangue de todos aqueles que foram mortos por amor de Jesus Cristo. Todos os mártires, não só do período da tribulação, como de todo o período da história daqueles que foram mortos porque serviam a Deus, certo? Então vamos continuar. O quarto flagelo, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre este flagelo, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então a gente vê aqui que além das úlceras perniciosas que o sol vai causar, ele vai chegar num extremo em que o sol vai esquentar tanto, que vai queimar os homens com fogo. Tamanho desequilíbrio que o sol vai chegar, gente. Todos os poderes dos céus, eles serão abalados, e a terra vai viver todo esse contexto, porque aquilo que vai abalar, né, as estruturas dos poderes dos céus, ela também vai abalar toda a terra, né? A gente já vê que as coisas já estão começando a acontecer. Então este período o sol vai estar tão desequilibrado no seu calor, que vai queimar os homens com fogo. E eles vão blasfemar de Deus, mas não vão se arrepender. E por que aqui, neste período, a Bíblia é bem clara quando ela diz que eles não se arrependem, gente? Porque não tem como mais aqueles que são marcados, aqueles que receberem a marca da besta, de se arrependerem. Eles não terão mais como se arrepender. Por quê? Porque eles estão totalmente com as suas mentes dominadas por aquela tecnologia que estará sobre eles, aquela tecnologia maligna, a tecnologia dos anjos caídos, que vai fazer com que a segunda parte, juntando-se com a primeira a parte da marca da besta, que é feita em 2 estágios, ela torne os homens dominados mentalmente. Então eles não vão ser mais capazes de se arrepender. Por quê? Porque eles estarão com as suas mentes totalmente dominadas. A tecnologia, neste período, desta tecnologia de inteligência artificial, vai dominar a mente do homem. Então eles vão pensar aquilo que o sistema do anticristo quiser que eles pensem. Isso é o verdadeiro cumprimento daquilo que foi falado em Daniel, né? Que o reino do anticristo é a mistura do barro com o ferro, ou seja, dos homens, barro, feito do pó da terra, feito do barro, né? E a tecnologia, ou a inteligência artificial, que vai estar misturado o homem com o ferro, ou o homem com a tecnologia. E isso vai fazer com que eles não sejam mais capazes de se arrepender. É o verdadeiro transhumanismo, certo? Vamos continuar. O quinto flagelo, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram do Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então toda a angústia que estava sobre ele, as úlceras perniciosas, que é o primeiro flagelo que estava sobre a sua pele, e tudo aquilo que estava sobre eles fazia com que eles blasfemassem, mas eles não tinham capacidade de se arrepender. E o que foi derramado nesse quinto flagelo, quando o anjo derramou a sua taça? Tudo se tornou em trevas. Essas trevas, gente, elas não são as trevas como as pessoas, elas confundem muito, e eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que é o vídeo do harpazo e da parousia, ou do arrebatamento e a segunda vinda do Senhor. Ali eu pego na palavra e mostro os acontecimentos do arrebatamento e os acontecimentos da segunda vinda. Então aqui já está se cumprindo aquilo que vai trazer a segunda vinda de Cristo à terra. Então o arrebatamento já aconteceu. Então esta trevas que vai cair sobre o reino da besta, ou sobre toda a terra, ela não é as trevas do Apocalipse capítulo 6, versículo 12, que fala que o sol se tornou negro, como sacro de crina, e a lua toda como sangue. E também não é Joel no capítulo 2, que fala sobre
Joel 2,31, que fala também a mesma coisa, que antes de que aconteça o grande e terrível dia do Senhor, o sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue. Esses são os acontecimentos que eu falo que vão fazer com que a atmosfera da Terra fique escura, ou seja, escurecida por uma catástrofe que esteja acontecendo. Então, não vai ser o sol, mas neste período aqui não. O sol, devido a tudo que ele está sofrendo, ele vai esquentar a um ponto tão grande que algo vai acontecer com ele, que ele vai se apagar. Então, o reino da besta, ou a terra, vai ficar em trevas. E aonde a gente pode ver isso, gente? Eu vou mostrar para vocês e eu vou ler para vocês, porque às vezes as pessoas ficam com dúvida e é muito complicado você explicar as coisas. Então, eu vou ler para vocês verem. Mateus no capítulo 24, tá? Mateus 24, no versículo 29. Mateus 24, 29. Aqui, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, você vê que aqui não é a mesma coisa do sexto selo, do Apocalipse 6, 12. É logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação daqueles dias? O que está em cima aqui, que vem desde o capítulo 15 do livro de Mateus 24? Mateus 24, 15, está falando do ataque a Jerusalém, no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, quando o anticristo vem com os seus exércitos, quebrando o acordo de paz, ou o acordo que ele tinha feito com muitos por uma semana, na metade da semana, ele entra em Jerusalém e ele mata as 2 testemunhas, ou a sua imagem mata as 2 testemunhas, né? Que é a besta que surge do abismo, o que é a mesma coisa. Ele profana o templo, ele coloca lá dentro a sua imagem para ser adorada, ele vai se dizer Deus, ele vai matar aqueles que forem contra ele, e é isso que está descrito para nós aqui na parte de cima. Então, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aqui é este acontecimento em que toda a terra se tornará em trevas. Ah, você está falando de uma coisa. Eu tenho outros lugares para mostrar para você que aqui não está falando simplesmente de uma escuridão por algo que vai tampar a luz do sol, mas realmente o sol irá se apagar. A gente vê isso também em Joel no capítulo 3. Eu vou ler para vocês. E agora eu vou ler. Eu tenho citado só, mas eu acho que aqui é muito importante. Então eu vou ler para vocês. Joel no capítulo 3, no versículo 15. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Então o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. É o capítulo 3 do livro de Joel, está falando do dia do Senhor, gente, ó. No versículo 14, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então aqui está falando do dia do Senhor. Então o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Então aqui está falando também a mesma coisa que eu falei para vocês. E também em Zacarias, eu vou ler para vocês Zacarias, no capítulo 14, no versículo 6, que já está dentro também do dia do Senhor. Aqui está falando assim, ó. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. O que acontece, gente, na terra se o sol se apagar? Além das trevas, frio e gelo. Então, naquele dia ou naquele período, porque quando fala dia, não é um dia, é um período de tempo que tudo isso vai acontecer, que não vai ser um período longo. Eu não sei dizer para vocês quantos dias vão ser, quanto tempo vai ser, mas certamente não vai ser um período longo. Mas neste dia ou neste período vai ficar sem luz, frio e gelo, certo? Então Zacarias no capítulo 14, no versículo 6. Então eu estou mostrando para vocês que aqui essas trevas, elas são as trevas do final, do período dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, quando virá o Senhor na sua segunda vinda, certo? E vai pisar no Monte das Oliveiras. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, mesmo acontecendo isso, eles blasfemaram de Deus dos céus, como eu falei para vocês, e não se arrependeram das suas obras. Então era impossível, ou será impossível, ou vai ser impossível, que os homens que estarão vivos no período neste período da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, que possuem a marca da besta, será impossível que eles se arrependam. Ah, Deus é cruel, Deus não vai querer dar para eles
o perdão porque eles puseram a marca, não, gente. Quando Deus fala para as pessoas que tiverem a marca, que elas vão se perder eternamente, não põe a marca, porque se vocês puserem a marca, vocês vão ser condenados. Não põe a marca, porque se vocês puserem a marca, não tem mais salvação. É porque, como a gente alcança a salvação do Senhor? Não é quando a gente se arrepende, reconhece os nossos pecados e pede perdão? Para isso nós temos que ter uma consciência plena de que nós necessitamos de um Salvador, de que este Salvador é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e o Senhor Jesus Cristo, o seu Cordeiro. Então a gente se arrepende dos nossos pecados, reconhece Ele como Senhor nas nossas vidas, e Ele nos perdoa e nos salva. No período da tribulação, muitos vão receber a pregação, muitos vão aceitar a Jesus Cristo, serão chamados de santos da grande tribulação, não aceitarão a marca, morrerão por amor de Cristo Jesus, certo? Por quê? Porque não terão esse complemento da marca. Eles podem até ter tido a primeira parte. Alguns, sim, entrarão neste período tendo nos seus sangues, você sabe o que, né? Aquilo que foi injetado. Mas muitos também não terão. E isso vai fazer com que eles sejam facilmente achados. Como eu falei para vocês já no vídeo que eu fiz falando da marca, que sobre esses que tiveram a primeira parte da marca, ou o primeiro estágio da marca, vai ficar fácil eles serem achados, porque dentro deles, além de toda a tecnologia, vai ter o quê? Uma forma de rastreio, certo? Mas se eles não tomarem a segunda parte da marca, se arrependerem, eles poderão, sim, morrer por Cristo e serem salvos, porque eles ainda terão consciência para se arrepender. As pessoas ainda têm consciência para se arrepender, mas aqueles que tiverem a segunda parte da marca, ou a segunda etapa, ou o segundo estágio, que será aquilo que vai ser implantado mesmo na mão direita ou na fronte, o chip, ou a tatuagem quântica que vai conter o chip, tudo que está aí de tecnologia que a gente está vendo, que estão falando, que vão colocar dentro da cabeça das pessoas e nas suas mãos, isso vai fazer com que essas pessoas sejam totalmente dominadas. As suas mentes vão ser dominadas, elas vão receber do anticristo informações e elas vão viver por tudo aquilo que o anticristo lhes colocar. E não vão mais ter nem acesso a se arrepender, porque não terão mais acesso a compreender os seus pecados, não terão mais acesso a entender aquilo que Deus tem como salvação. Por isso, elas não poderão ser perdoadas. Isso não é a vontade de Deus. Isso é aquilo que elas vão colher por terem plantado, de aceitar essa marca que Deus tem avisado para que nós não aceitemos. Por isso, serão condenadas. Deus não é injusto e desejoso de destruir. Nós escolhemos o caminho. Se aceitamos ao Senhor Jesus, ou se nos colocamos à disposição do engano e permitimos que em nossas vidas sejam colocado a mistura do transhumanismo, do barro com o ferro e o domínio do anticristo sobre as nossas vidas e sobre as nossas mentes. E quando eu falo nossas, eu estou falando no contexto de humanidade, certo? Eu não vou dar continuidade ao sexto e ao sétimo flagelo nesta gravação, gente. Eu vou deixar para amanhã. Por quê? Porque vai ser muito extenso, eu vou ter que explicar muita coisa, vou ter que mostrar muita passagem bíblica, então eu resolvi dividir o capítulo 16 em duas partes. Então essa será a primeira parte, que vai do primeiro ao quinto flagelo, certo? E no capítulo de amanhã a gente vai colocar o sexto e o sétimo flagelo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Desde já eu agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.